Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, ontem a rodada continuou, foi o último jogo da rodada, né? Vitória da Bahia 2, Cruzeiro também 2. Empate, né? Vitória saiu na frente, mas deu vacilada, acabou o Cruzeiro empatando. O Vasco segue em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, tem 28 pontos, 10 pontos para a zona de classificação para a Libertadores e agora 5 pontos para o Z4. O Vitória foi a 23, passou o Corinthians entrou na zona com 23 e aí a distância fica de 5 pontos. 10 pontos lá para cima, 5 pontos aqui para baixo. Aí eu fico pensando, cara, se tivesse ganhado do Bragantino sem tomar o gol no final, se tivesse ganhado do Criciúma sem tomar o gol no final, meu amigo, a distância para o Z4 seria de 9 pontos. E a distância para o G6 seria de 6 pontos. Hoje o Vasco estaria mais próximo da Libertadores do que da zona de degola. Viu? As vaciladas que não podem existir, irmão. Só que no futebol não existe o se, existe o que aconteceu, tá? Duas vaciladas em duas rodadas, nas últimas 3 o Vasco vacilou, tá? Espero que o Rafael Paiva possa conscientizar e trabalhar essa equipe para que ela não tome mais gols no final. Colocou o Michael para não sofrer gol de cabeça e sofreu. É brincadeira, não era o Paulo Henrique que era para estar marcando o Bolasse naquela jogada. Mas enfim, vamos seguir, né? Empatou, agora já passou. Vamos pensar aí na próxima rodada e nos próximos jogos. Hoje tem aquele sorteio da Copa do Brasil, tá? Sorteio para ver quem o Vasco enfrenta na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje, 3 horas da tarde, é o sorteio na CBF. O Vasco pode pegar Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians ou Juventude. Esses são os classificados para essa fase. Todo mundo pode pegar qualquer time, né? Não tem nada de pote A, pote B. O Vasco pode pegar qualquer um desses times. Já falei para vocês, a minha preferência é pelo Juventude. Hoje também faz o sorteio de mando de campo, né? Para ver qual vai ser o jogo de ida, vai ser em São Januário, ou a volta que vai ser em São Januário. Tem uma situação que é grave, mais uma vez a CBF prejudicando o Vasco. O Vasco tem o próximo jogo do Brasileirão marcado para segunda-feira, cara. Segunda-feira em São Januário, dia 26. E o jogo de ida da Copa do Brasil é exatamente nessa semana. Cara, o Vasco vai jogar a primeira partida, o jogo de ida, cansado. O Atlético Paranaense não é um time bobo, tá? Ao invés de jogar fim de semana, o Vasco vai jogar segunda, aquele negócio da grade da TV, e vai ser prejudicado, maluco. Prejudicado. Vamos aguardar para ver aí quem vai ser o adversário do Vasco e se o Vasco joga a primeira fora ou joga a segunda partida em casa. Como é que vai ser? Não, primeira fora, segunda em casa. Primeira em casa, segunda fora. Vamos aguardar, né? E torcer para que seja um bom sorteio aí para o nosso Vasco da Gama, para a gente avançar, né? Continuar avançando aí na Copa do Brasil, até pela premiação, que é muito importante, né? Para o Pedrinho, para a diretoria do Pedrinho continuar com pagamentos de salários e dívidas do mês em dia. Enquanto isso, olho nos reforços. O Vasco continua, óbvio, no mercado. A janela fecha dia 2 de setembro. Está acertando, né, com o Jean Menezes, atacante chileno, está no Toluca do México, joga ali pelo lado esquerdo, 31 anos, inclusive tem participações na seleção chilena de futebol. Cara, falar para vocês o seguinte, o futebol mexicano é um futebol forte, a galera lá tem grana, né? Vamos aguardar, prefiro esperar o jogador entrar em campo para eu analisar o desempenho dele depois com a camisa do Vasco. O Vasco prossegue no mercado, né?
buscando aí mais 2 zagueiros. Não deu certo a situação com o Maurício Lemos, não respondeu. Imprensa falando que tinha um conflito dele com o Galo devendo grana a ele, o Galo falou que não deve nada, aquele negócio, acabou que ele nem respondeu ao Vasco, e o Jorge Nicola disse ainda que ele não gostou da proposta do Vasco, por isso não está vindo. O Pedrinho continua no mercado, de olho aí em 2 zagueiros, mais um volante, né? Porque o Vasco se desfez de muitos volantes desse elenco, Praxedes, o Zé Gabriel, agora está tentando negócio também com o Galdames, indo para o São Lourenço. Então, essa posição também vai ficar com poucas peças no elenco. Então, o Pedrinho também está de olho para trazer mais um volante e também mais um atacante. O Jean Menezes, que está vindo, é um jogador muito ofensivo. O Vasco ainda pensa em trazer outro jogador que jogue pela ponta, mas que acompanhe marcando lateral. Era o que o Peck fazia muito, né? E o Marlon Gomes também fazia muito. Hoje, a gente não tem esse tipo de jogador no elenco. O Vasco ainda busca, mas o prazo está cada vez menor, né? A janela está fechando, maluco. 2 semaninhas só para a janela fechar. A janela, repito, fecha no dia 2 de setembro. Falar um pouquinho mais sobre a nova venda do Vasco. Muita gente falando sobre isso. A gente traz a informação e tem gente que vem comentar aqui. É mentira! Tá querendo enganar o torcedor, irmão. Vai pra casa do chapéu, maluco. Não acompanha o canal. Não sabe que o Bigode não traz fake news. Isso aí eu trouxe até a fonte ontem para vocês. Foi a Super Rádio Tupi que publicou primeiro e depois o Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno, falou também, tá? Então, irmão, informação, repito, o canal da Amo Vasco TV são informações que o Bigode vê na imprensa e traz um resumo para vocês, tá? Então, se vier aqui falar que eu tô mentindo, irmão, eu bloqueio na hora. Não precisa nem ter esse trabalho, tá? Porque vai ser bloqueado na hora. Isso é falta de respeito com o trabalho dos outros, tá? Informação é a seguinte, cara. O Vasco está no mercado buscando uma nova venda, tá? Então está conversando com vários interessados. Entre eles, o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro, primeiro-ministro da Arábia Saudita, dono do Newcastle, um dos caras mais ricos do mundo, tá? Se ele for dono do Vasco, o Vascaíno vai poder falar. O dono do Vasco é um dos caras mais ricos do mundo, tá? Mais rico do que o John Textor do Botafogo. Tá? E seria excelente um cara desse ali que tome gosto, igual o John Textor tomou gosto no Botafogo, né, cara? Toda hora ele traz um jogador, irmão, estoura orçamento, quer nem saber. Por isso que o Botafogo tá nas cabeças aí, tá? A gente precisa de um cara desse com muita grana e que tome gosto, né? Tome gosto pela coisa. Então, ele é um dos interessados, tem negócio, tá? Negócio que eu falo é estudo de negócio, ainda estão conversando, né? Estão conversando. Essa proposta é uma proposta onde esse fundo árabe coloca 500 milhões de reais de aporte e ainda assume os aportes da 777 dos 2 anos, desse ano, os 270 milhões, mais os do ano que vem, 120 milhões, tá? Além disso, tá? O Pedrinho ficaria com a gestão esportiva e o fundo ficaria com a gestão financeira da Vasco SAF. Nesses moldes, é um bom negócio, a gente torce para que dê certo. Mas o Vasco continua conversando com outros interessados. Há um tempo atrás eu trouxe a informação de que a empresa que era dona do Chelsea teve interesse em conversar com o Pedrinho para adquirir a Vasco SAF. Agora é a vez do grupo do Liverpool. É o dono do Liverpool, é uma empresa americana, que é dona, inclusive, de um time na Liga de Hóquei americana e Liga de Beisebol americana, tá? E essa empresa, que é dona do Liverpool, tem o LeBron James, o jogador de basquete famosíssimo, LeBron James, como sócio, tá? Ele é dono também. Então essa empresa é mais uma, né, interessada, dona do Liverpool, da Inglaterra, mais uma interessada em adquirir a Vasco SAF. Então são players que estão no mercado aí, que são top. Dono do Chelsea, dono do Liverpool, dono do Newcastle. E aí o Pedrinho, obviamente, vai ouvir todo mundo, analisar a melhor proposta e aí sim passar a Vasco SAF, vender a Vasco SAF. Era o que o Salgado tinha que ter feito lá atrás e
não fez. Queria que você comentasse aqui, irmão. Se for para escolher um dono, você preferia quem? O dono do Liverpool, o dono do Chelsea ou o dono do Newcastle para assumir a Vasco SAF? Queria que você deixasse sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!